Olá, boa tarde. São exatamente 14 horas, conforme combinado, 16 horas, desculpa, conforme combinado. Estamos entrando ao vivo aqui no Instagram do Varzinha da Gente, nesse domingo de Páscoa, para uma live super especial. Vamos aguardar aqui as primeiras pessoas entrarem, como combinado, às 16 horas em ponto. E estamos ao vivo aqui no Instagram do Varzinha da Gente. Já temos algumas pessoas entrando aqui. Jailson, Ivaneide, Dalvani, tem uma galera entrando já, Hugo. Vamos aguardar mais alguns pequenos minutos, poucos minutos, para iniciarmos aqui e convidarmos aqui o nosso primeiro convidado dessa tarde, como foi bem divulgado desde algumas horas no Varzinha da Gente. Essa live ela é super especial, primeiro porque estamos vivenciando um momento muito diferente em nossa realidade, não só em nossa cidade, mas também em nosso país, em nosso mundo, que é esse problema da pandemia do coronavírus, né? E como já foi falado por várias vezes em tantas lives que já tivemos aqui no Varzinha da Gente, essa pandemia acabou realizando efeitos de mudanças em várias esferas da nossa sociedade. E na religião não foi diferente, né? A gente já conversou aqui sobre o impacto no pequeno negócio, no empreendedorismo. Já falamos sobre a questão de saúde, sobre a questão de saúde mental, né? Falamos sobre nutrição, a boa alimentação. E agora convidamos aqui 3 pessoas que representam 3 denominações religiosas diferentes. Algumas pessoas, inclusive, quando a gente divulgou, falaram assim: Vinícius, vai dar certo colocando 3 pessoas de religião diferente? Porque, infelizmente, no mundo que a gente vive, existe também aquela parte da população que tem aquele processo de intolerância religiosa, né? E o Varzinho da Gente jamais veio aqui, tem essa proposta de debater intolerância religiosa de forma alguma. A gente não quer falar aqui quem está certo e quem é errado, mas acima de tudo, como a gente gravou bem em um vídeo que foi publicado agora há pouco aqui nas redes sociais, é que religião não se discute, mas o que se discute, o que é importante ser falado, é sobre a importância da fé, independente da denominação religiosa que nós acreditamos, para que essa fé ela possa nos engrandecer enquanto pessoa e faça com que nós possamos ter boas práticas na nossa sociedade, em nossa vivência, tanto dentro como fora dessa realidade, dessa pandemia que estamos vivenciando, né? Estamos aqui com mais algumas pessoas entrando aqui. Arielton, meu amigo Arielton, acabou de entrar. Gleison, um dos nossos entrevistados, pastor Gleison, acabou de entrar também. Maicon. E essa live de hoje, pessoal, ela é muito interessante porque também estamos vivenciando um momento importante, né? Hoje é o domingo de Páscoa, né? Representa Gênison, tem uma galera entrando aqui, sejam todos bem-vindos, pessoal. Né? Representa a ressurreição de Jesus Cristo. E aí a gente vai trazer hoje 3 entrevistados, né? O primeiro da tarde será o Padre Pocídio Lopes, e daqui a pouquinho já vamos adicionar ele aqui na nossa janela. Padre Pocídio, ele vai trazer algumas informações bem rápidas, e eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a questão da metodologia dessa live, né? Como vocês sabem, quem não sabe vai ficar sabendo agora, a live no Instagram ela tem um tempo máximo de até 1 hora de duração. Como nós temos 3 entrevistados, a gente terá uma média de 15 minutos para cada um desses entrevistados. A gente vai estabelecer cerca de 2 a 3 perguntas para cada um deles, vai entrar um de cada vez, até porque a ferramenta aqui da live do Instagram não permite que nós coloquemos os 3 ao vivo no mesmo momento, de forma paralela. Então teremos a primeira entrevista com o Padre Pocídio, segundo com o pastor Gleison e para finalizar com o nosso amigo Zildenberg, representando a doutrina espírita, certo? Então a gente vai ter algumas perguntas direcionadas a cada um deles para falar de forma geral sobre a importância da fé em cada uma de suas religiões, ou seja, na doutrina, no caso do espiritismo. E ao final a gente pode selecionar aqui 1 ou 2 perguntas, quantas forem possíveis, porque a gente vai ter que trabalhar em cima desse tempo para dar tempo de conversar com todos, né, de forma tranquila. E as que a gente não conseguir responder ao vivo, certamente a gente vai repassar para que eles possam responder e repassar diretamente para vocês, seja através do Varzinha da Gente, seja através de seus perfis no WhatsApp, enfim, a gente fica à disposição para que o diálogo ele continue daqui em diante, tá certo? Meu amigo Nicolas acabou de entrar aqui, João Paulo, José Ilma, Elisandra, Francisca, Camila, minha amiga Camila, sejam todos bem-vindos. Vamos ver aqui se o nosso primeiro entrevistado da tarde já está online, o Padre Pocídio, para que possamos convidá-lo aqui para o primeiro bate-papo dessa tarde.
Padre Pocílio já está aqui. Oi, Padre Pocílio, boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos os que já estão na nossa live aqui, para refletirmos um pouco sobre a questão, né, da religião nesse tempo tão difícil da pandemia do Covid-19 que estamos enfrentando. Verdade, Padre. Primeiramente, feliz Páscoa para o senhor, né? E seja muito bem-vindo à nossa live aqui do Vazinho da Gente. Para nós foi uma honra assim, tremenda ter a sua participação. Sabemos que mesmo no momento desse de pandemia, onde tem uma reclusão social, onde muita coisa, inclusive na sua rotina, mudou em decorrência disso, mas sabemos que a sua rotina continua ainda cheia, porque a gente visualiza, obviamente, que a Igreja Católica ela teve que mudar muito o seu estilo de celebrar, inclusive, né? Mas isso de forma alguma também diminuiu a sua bagagem de responsabilidade, de atividade. Então eu imagino que isso tenha também modificado um pouco. E é exatamente sobre isso que eu queria fazer a primeira pergunta para o senhor nessa tarde de domingo, domingo de Páscoa, né? Como é que você, o senhor, na Igreja Católica, enquanto pároco, está vivenciando hoje? Eu imagino que seja primeiro domingo de Páscoa que você está vivenciando, sem ter missa com o povo, né? Como é que, nessa situação de hoje, trazendo para a realidade que a gente está vivenciando, como é que a Igreja Católica tem encarado esse desafio frente a essas dificuldades, frente a essa situação da pandemia, no sentido da questão das celebrações religiosas, né? Bom, é um momento muito difícil, né, para todo mundo e não deixa de ser difícil para nós. E principalmente falando do momento específico da Semana Santa, foi realmente assim muito difícil, porque na primeira vez na vida que eu vi a Semana Santa deste jeito. E celebrar assim foi doloroso mesmo. Vamos dizer que era uma dor no coração mesmo a gente celebrar e ver a igreja vazia. Principalmente o Domingo de Ramos, eu fiquei assim muito emocionado, realmente tocado mesmo naquele dia. Também na Quinta-feira Santa, ontem já foi melhor. Mas é assim, a gente celebra com limitações. Mas o que nos conforta, o que nos alegra, é porque Deus é maravilhoso. Imagine que hoje nós temos os meios de comunicação nas casas, nas famílias, né? As redes sociais chegam até todas as pessoas. Imaginemos se essa pandemia fosse há 30 anos atrás. Realmente a gente ia ficar sem comunicação, a gente ia ficar todo mundo isolado. Como é que a gente ia realmente enfrentar isso, eu não sei. Mas hoje, graças a Deus, através da rede social, a gente tem chegado às pessoas, seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, a gente está chegando às pessoas. E, por exemplo, além das celebrações que a gente está fazendo todas as noites, durante o dia muitas pessoas entram em contato com a gente. São pessoas que colocam as suas dificuldades, as suas tristezas. São pessoas idosas que estão em casa sozinhas, têm filhos, mas os filhos não podem estar lá direto porque tem outros afazeres, às vezes tem até trabalho ainda, não pode estar isolado totalmente, e o idoso tem que ser preservado. E até jovens também, que estão assim muito tristes, muito desanimados, e a gente tem que ter o papel de alegrar, de animar, de reerguer, de dizer que isso vai passar, que estando com Jesus, com a força de Deus, nós vamos superar todas as coisas, todas as dificuldades, que esse é um momento de provação que todos nós temos que enfrentar. E assim, para que a gente saia melhor, mais fortalecido desse momento tão difícil que estamos vivendo. Então, a gente tem enfrentado realmente com dificuldades, são muitas dificuldades, tanto a dificuldade de contato. Nós somos um povo que gosta muito do afeto, do abraçar, do estar próximo. O contato físico, né? O contato físico, né? E isso faz com que a gente tenha certas dificuldades. E também dificuldades financeiras também, porque se a gente não pode
chegar até as pessoas não chegam até nós, a paróquia é fechada, a secretaria paroquial é fechada. Então, em relação às colaborações que a gente recebe de dízimo, de doações, isso dificulta muito. O mês passado foi praticamente zero. Então, a gente tem que contar com alguma reserva que a paróquia já tivesse para poder se manter, porque senão a gente não vai ter não teria nem como pagar os funcionários, né? Nem como pagar as obrigações que a gente tem no dia a dia, né? Claro que isso aqui não é o mais importante. Claro. Eu digo que isso não é o mais importante dessa conversa aqui, mas a gente tem que dizer também essas dificuldades. Mas é uma consequência, né? É uma consequência que todas as pessoas estão enfrentando, né? Que todas as pessoas estão enfrentando. Não está sendo fácil para ninguém. Padre, o senhor estava falando agora sobre a questão da reação dos fiéis, né? Alguns ficam tristes, alguns ficam cabisbaixos mesmo, né? Seja pela situação do risco de saúde que a gente está realmente vivenciando, né? Porque é um vírus que a gente ainda não tem uma vacina, a gente não tem uma cura, né? Tem encaminhamentos e possibilidades, mas não é nada muito concreto e que tem matado milhões de pessoas, milhares de pessoas em todo o mundo, e aqui no Brasil começou a ter uma onda mais forte, né? E também tem a questão da fé, né? Aquilo que o senhor falou, da proximidade com a igreja, de ir à missa, pelo menos todos os domingos. Se o senhor, que é padre, né, que espiritualmente, digamos assim, está mais em contato diariamente com essa palavra, sente esse baque, imagina o fiel, né? Como é que você traz a sua mensagem aqui para os fiéis que estão aqui nos assistindo, que vão nos assistir, que essa live vai ficar disponível para que outras pessoas possam nos acompanhar? Como a gente se utilizar da fé que foi construída até aqui para que a gente consiga usar essa reserva de fé para que a gente não caia, né, em um problema psicológico. A gente sabe a questão da importância da saúde mental, né? A gente falou muito sobre isso, inclusive, com uma psicóloga um dia desse aqui, nossa amiga Lívia. Então, acho que é uma situação que envolve vários cenários, né? Porque os fiéis, são empreendedores também, têm seus negócios, têm suas dificuldades financeiras, tem a questão da saúde mental, tem a questão religiosa que você de uma hora para outra para de ir às missas. Então, como é que o senhor visualizou tudo isso na recepção dos seus fiéis, os fiéis que estão ali em todas as missas, seja na matriz de Nossa Senhora da Conceição, seja em Rafael Fernandes, seja nas zonas rurais ou nas comunidades, enfim? Bom, nas minhas missas diárias que eu tenho celebrado, eu tenho sempre lembrado que nós temos que nos agarrar em Deus, nos segurar em Deus. Colocando isso no centro da nossa vida, que nós vamos nos sustentar, que nós vamos nos manter. E algumas paróquias têm feito algumas iniciativas, seja lá em Natal, a imagem de Nossa Senhora da apresentação saiu nas ruas, aí em Rafael Fernandes, Santa Luzia, saiu nas ruas, outros saem com o Santíssimo Sacramento nas ruas. Aqui nós colocamos na frente da Igreja Matriz a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Ela está ali na frente para que todas as pessoas que passem possam vê-la, em sinal de que a imagem da nossa padroeira está ali, um sinal de que Maria olha para nós, para nós, intercede por nós a seu Filho Jesus. Então, o que nós temos feito é justamente colocar que as pessoas precisam, para superar esse momento, não só apenas de saúde, não só apenas econômico, social, mas principalmente psicológico, segurando-se em Deus. E até ontem, na missa, eu falava que a gente sente falta da presença física, da presença real, da comunhão na Eucaristia. Para nós católicos isso é muito importante, a comunhão na Eucaristia. Mas eu dizia que Deus tem os seus meios de chegar até nós. Nós nos sentimos limitados, incapazes, mas Deus não é incapaz. Deus tudo pode. Deus faz coisas impossíveis. Realiza coisas que para nós é impossível, para Deus não é. Então, mesmo que a gente esteja celebrando somente virtualmente, a gente possa achar que não é real, mas é real, é verdadeiro, e a gente tem que confiar no Senhor, que realiza coisas que para nós é impossível. Por exemplo, nós vamos ver nos evangelhos da ressurreição, Jesus entra numa casa de portas fechadas. Para nós isso é impossível. Então, Jesus pode tornar real aquilo que é virtual.
que não é dizendo que o virtual não seja real, mas é assim, é presencial, né? Tornar presencial, vamos dizer, a gente sentir a presença de Deus na Palpável, né? nossa vida, né? Justamente, palpável, sentir a presença palpável de Deus na nossa vida, se nós temos fé, se nós confiamos nele, se nós nos abrimos para ele. Então, a saída para que a gente possa realmente superar essa questão psicológica mesmo é colocando-se nos braços de Deus. É difícil, nós sabemos que ainda vai demorar um pouco, não vai ser já para amanhã, mas a gente tem que confiar em Deus e se entregar nos braços dele, porque senão a gente vai se desesperar, a gente vai desanimar. E a gente tem que ter certeza, mesmo que a gente esteja rezando, orando, pedindo o fim dessa pandemia, e alguém pode até dizer, mas a gente reza, reza, reza e não passa. Mas a oração tem que ser perseverante e constante. O Senhor nos ensina que a gente tem que ser perseverante e constante, mesmo que a gente, com os nossos olhos, com a nossa percepção humana, não esteja percebendo. Mas Deus vai agindo e no tempo certo vai acontecer a graça de Deus e nós vamos superar tudo isso. E aí, claro, eu sei que algumas feridas, algumas marcas, nessa questão psicológica vai ficar, porque nós temos, as pessoas são diferentes, há pessoas mais fragilizadas que já vêm fragilizadas por causa de outros problemas, isso se torna um agravante. Então é uma missão a mais para nós cristãos, para quem é de religião, ajudar as pessoas a se levantar, a se reerguer, porque com certeza aquelas pessoas mais fragilizadas vão sofrer muito mais ainda. Mas a saída para mim tem que ser essa: confiar e esperar em Deus, porque Ele vai agir no momento certo, na hora certa. Verdade, Aliás, Paulo. Ele está agindo. É verdade. E a gente sempre fala muito que a igreja somos nós, né? Não é simplesmente a estrutura física, aquelas quatro paredes, né? Então eu acredito que fica a mensagem que nós possamos, através do nosso testemunho, da nossa fé, da nossa oração, ser essa palavra de Deus, né? Em nossas casas também. Isso. E aí, falando sobre essa questão de receber a palavra de Deus, de proferir em nossas casas, com o gancho desse advento das mídias sociais que está totalmente a nosso favor, como é que a igreja hoje ela está se portando? Qual a rotina? Quais são as missas que tem gravadas ao vivo toda semana? Só para que os fiéis que estão aqui nos acompanhando, que ainda não assistiram, já só assistiram algumas, ou não tenham conhecimento sobre os horários que acontecem as missas, para que elas possam também estar se conectando e também assistindo às missas semanais, né? Olha, nas nossas paróquias, graças a Deus, nos últimos anos tem se organizado a PASCOM, né, que é a Pastoral da Comunicação. E quase todas as paróquias hoje têm PASCOM, está se organizando do seu jeito simples mesmo. Muitas paróquias transmitem ainda só pelo celular. Aqui, graças a Deus, nós já temos um equipamento melhor. Então, isso faz com que a gente chegue nas famílias com a melhor qualidade. Por exemplo, se você acessa ao nosso canal no YouTube, né, TV Mater Dei, e se você tem uma televisão smart, você parece que está assistindo, é um canal de televisão mesmo. Então, isso tem ajudado bastante, porque a gente chega até as pessoas e com qualidade. Com qualidade, e isso é muito, muito bom. Então, uma imagem e áudio de qualidade, né? Imagem e áudio de qualidade, né? Então, a gente, graças a Deus, foi se preparando durante os tempos, né? Festa de padroeira, essas coisas, sempre tinha transmissão. E aí, hoje, graças a Deus, nós temos um equipamento de qualidade que transmite as missas com qualidade. Então, nós estamos celebrando todas as noites, 7 horas da noite, 19 horas, aqui na Igreja Matriz, transmitida pelo Facebook Paróquia de Pau dos Ferros e pelo YouTube TV Mater Dei. Alguém pode dizer assim, mas não transmite pelo Instagram também. O Instagram é uma ferramenta muito boa, mas a gente tem usado o Instagram mais para propaganda, mais para colocar ali os stories, porque... Chamadas, né? Chamadas. Há uma dificuldade nessa questão da transmissão no Instagram, para fazer a conexão entre os equipamentos que a gente tem, para sair um áudio de qualidade. A imagem de qualidade já tem. No Instagram a imagem é boa, de qualidade. Mas para pegar o áudio direto da mesa de som para sair com qualidade, no Instagram ainda temos alguma dificuldade. Mas transmitimos
pelo Facebook, Paróquia de Pau dos Ferros, e pelo YouTube, TV Mater Dei, todos os dias às 7 horas da noite. Com exceção do domingo, porque no domingo no domingo nós temos já a transmissão pela Rádio Cultura todos os domingos de 8 horas, então a missa continua 8 horas, e no sábado à noite a Rádio Dumbo FM e domingo à noite também, como nós estamos transmitindo esses dias da Páscoa domingo à noite, a Rádio Dumbo FM tem transmitido também. Então ajuda para aquelas pessoas mais idosas que não têm acesso às redes sociais para poder eles também participarem. Sim, e o interessante de ser no Facebook e no YouTube é porque as lives, no caso as transmissões ao vivo, ficam salvas, né? Para que o fiel ele possa assistir posteriormente, né? Inclusive, Leila, nossa amiga Leila, aqui de Rafael Fernandes, acabou de comentar, estamos distantes fisicamente, mas diariamente em sintonia e oração virtual. Então, acho que é basicamente isso, padre. Nós estamos aqui, infelizmente, o tempo é super corrido, né? Nós estamos aqui já quase extrapolando para iniciarmos aqui com o nosso segundo entrevistado. Eu acho que, de forma resumida e super rápida, o senhor já conseguiu trazer uma mensagem muito bacana. Deixo a palavra para o senhor finalizar aqui e agradecemos mais uma vez em nome do Varzinha da gente a sua participação e que Deus abençoe o senhor. Vamos terminar com uma coisa boa. Olha, esse tempo de dificuldade, de dificuldade da pandemia tem feito com que as pessoas rezem mais. E principalmente em família. E aí está colocando em prática uma coisa que a gente, como Igreja Católica, fala muito. Igreja doméstica. E você dizia, a gente não está indo para a igreja física, mas a igreja somos nós, eu sou a igreja, e a família é a igreja. E isso tem feito uma coisa muito bonita. As famílias estão se reunindo para rezar. Então, finalizo aqui desejando a bênção de Deus para todos vocês, e principalmente que confiem em Deus, segura na mão de Deus, que nós vamos passar por essa travessia difícil, e mais na frente estaremos dando glória e louvor ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Amém, Padre. Muito obrigado mais uma vez. E o Varzinho da gente está à total disposição, né? Para que possamos estar sempre mais e mais proferindo mensagens de fé, para que nós possamos sempre nos engrandecer com a palavra de Deus e levar essa mensagem para tantas pessoas nesse momento de dificuldade que estamos vivenciando. Daqui a pouco tudo isso passa. Deus quiser. Com certeza. Pois um abraço, muito obrigado, viu? Valeu. Tchau. Agora vamos, pessoal, adicionar aqui o nosso segundo entrevistado, é o pastor Gleison, certo? Da denominação Assembleia de Deus, ele que é da Igreja Madureira, aquela igreja que fica na saída, no sentido de Pau dos Ferros. Deixa eu adicionar aqui o pastor Gleison para que possamos iniciar o bate-papo com ele. Só aguardar aqui ele aceitar esse convite. Muita gente conectada. Que bom, pessoal. Temos aqui uma audiência muito boa na nossa live. Olá, oi, pastor Gleison. Oi, boa tarde, meu amigo. Tudo bom, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde. Tá me ouvindo bem? Estou sim. Tá você? Me ouvindo bem? Tá, tudo bem. Pessoal, tá todo mundo ouvindo bem o nosso áudio, tanto o meu como o do pastor Gleison, só para a gente dar continuidade aqui. Só dá o joinha aí para a gente saber. Ver se alguém responde aqui, só para a gente dar continuidade, pastor Gleison. Tá bom, tá ótimo. Tá ok. Ok. Meirinha acabou de dar ok, muito obrigado, Meirinha. Pastor Gleison, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui nessa tarde tão especial, onde falamos, acima de tudo, sobre fé, né? Sobre a fé que, independente de denominação religiosa, ela é importante para todos nós. Meu amigo, para começar, queria só te fazer uma pergunta. Assim como a gente conversou agora com o padre Pocídio Lopes, como é que a igreja evangélica, e eu me reporto a você não somente em relação à igreja Madureira, não só a Assembleia de Deus, mas todas as denominações de Rafael Fernandes, como é que elas vêm se portando e visualizando esse cenário de reclusão social, né, que realmente mudou muito a situação. O padre Pocídio falava agora que na igreja católica, infelizmente, não tem mais como ter missa com o povo. Imagine que na igreja evangélica a lógica é mais ou menos a mesma, né? Não dá para ter mais cultos como tinha-se antes desse período de pandemia. Com certeza, e isso de fato prejudicou não só o movimento evangélico, né, mas todos os outros movimentos, né, religiosos. Isso trouxe uma decadência imensa, vamos dizer assim, né?
esse acontecimento aí, essa pandemia, essa dificuldade aí veio para todos, sem escolher quem for, né? Infelizmente, isso prejudicou a todos nós. Realmente, aqui em Rafael Fernandes, nossa instituição está obedecendo às diretrizes, né? De fato determinada, o pessoal está em quarentena, está evitando aglomeração, e isso é difícil para quem tem um contato, para quem gosta de estar perto, como a gente tem os nossos trabalhos, são 3 vezes por semana, terças, quintas e domingos, né, os nossos cultos, e muitos dos irmãos da congregação aqui têm sentido a falta, né? Tem sentido a falta. Recentemente a gente tem um grupo aqui da igreja e vem conversando com os irmãos, dando assistência a eles pela via social, por meio do WhatsApp, pelo Facebook, pelas lives. Ligação, imagino, né? Ligação. E isso, de fato, é difícil, é muito diferente do que ter o contato pessoal, né? Do que ter a presença. A presença não se compara, né? Mesmo que hoje a gente tenha essas ferramentas que nos ajudam bastante, de fato, é um veículo muito bom, que até pessoas de outro estado, até pessoas, né, de outras localidades podem ser alcançadas. Mas quem está perto de nós, a gente sente a falta, quem está sempre presente no dia a dia, quem está sempre ao nosso lado, isso de fato pesa muito. A gente sente muita falta. Muito. Verdade, pastor Gleice. E como é que o senhor percebeu assim a recepção dos fiéis, né? Houve resistência no início, porque tudo que é novidade realmente causa um pouco de estranheza, né? A gente mesmo que tem conhecimento, que tem esclarecimento, está em contato com os veículos de comunicação, tem acesso à informação, a gente no início fica pensando assim, nossa, é tudo isso mesmo? Vai fechar o comércio, vai parar as atividades nas igrejas, enfim, as escolas vão parar, as faculdades. Como é que foi o processo de transição entre o entendimento de que realmente era preciso pausar as atividades e como vocês se adaptaram para essa realidade? Isso foi muito difícil pelo fato porque nós somos conscientes que existem 2 extremos, né? O extremo bem, o extremo, vamos dizer assim, são pessoas extremistas que levam para o lado mal, né? Por exemplo, pessoas que colocam na mente que o mundo vai se acabar com esse acontecimento, e isso de fato prejudica a pessoa em si, né? Isso de fato prejudica em si. E tem a pessoa que negligencia, que não leva isso nada em conta. A gente temos aqui a nossa regional em Potos Ferros, e de fato quando a governadora decretou que todos os órgãos religiosos deveriam fechar, de fato a gente obedeceu, e isso não foi fácil, né? Quando estava no começo a gente só ouvia boatos e estava tendo os trabalhos normalmente, mas depois que foi efetivado mesmo e era necessário fazer isso, aí a gente ficou preocupado, né? A gente se preocupa com os demais, né? Eu, como pastor, a gente se preocupa com as pessoas que a gente vem orientando, vem trazendo uma palavra de fé, uma palavra de motivação, e isso nos preocupa, né? Porque tem pessoas que têm, como é que se diz, vamos dizer assim, aquela força de vir aos trabalhos, de estar presente, né? Mas, por outro lado, tem pessoas que sempre precisam de um empurrãozinho, vamos dizer assim, né? Sempre precisa de um empurrãozinho para estar mais perto de Deus, para estar se aproximando, para estar mais próximo da igreja, mais próximo dos irmãos, da palavra de Deus. E tudo isso, o que aconteceu, dificultou muito o âmbito, né, o meio, a comunicação. Infelizmente, alguns, muitos, vamos dizer assim, né, no movimento nacional, né, no movimento confiantes em Deus, outros com medos, né, outros sem acreditar, mas particularmente eu, com todo esse acontecimento, com tudo isso, a gente está em paz, porque não tem nada melhor, Vinícius, do que você estar em paz. Você estando em paz, eu tenho certeza que, por mais que a crise seja imensa, mas se você tiver paz e ter convicção naquilo que você defende, naquilo que você acredita, você tem a certeza de que tudo isso vai passar. É porque essa não é a primeira, né? A primeira, vamos dizer assim, crise, né? Claro que as notícias abalaram muita gente. Do meu ponto de vista,
a mídia trouxe um susto muito imenso para a população. Devemos ter o cuidado? Devemos sim. Né? Devemos obedecer, fazer tudo o que a Secretaria de Saúde pede, que é a reclusão social, afastamento social, né? As pessoas de risco estarem nos seus lugares, né? Estarem, vamos dizer assim, resguardadas de fato, como é que se diz, e as pessoas que... Mas não entrar nessa pegada do pânico, né? Não, Porque isso, a realmente, questão é o às vezes a pânico. gente é bombardeado com tanta notícia negativa, a gente até conversava sobre isso em uma live anterior com o Dr. Renato, que é médico, a gente falando que muitas vezes é o ângulo de como a gente vê a notícia, né? Isso, Enquanto com muitas certeza, vezes com certeza. alguns veículos de comunicação só informam a quantidade de mortos, de óbitos que existem, alguns outros falam sobre a quantidade de pessoas curadas. Com Né? certeza. E a gente está em busca da cura, das pessoas que estão saindo bem nesse momento de reclusão. Então eu acho que a gente tem que ver um pouquinho pelo outro ângulo. E aí, num momento como esse, pastor Gleison, a gente vê uma situação, como o senhor bem falou aí, que a fé ela é abalada e é testada, né? Com E aí, certeza. como o senhor, enquanto pastor, qual a mensagem que o senhor passa aqui para os fiéis, independente de serem da sua igreja, independente de ser evangélico ou não, como a gente conversou até com o padre Possílio agora há pouco, como é que a gente pode, através da palavra de Deus, né, se sair para tentar a gente ultrapassar essa barreira e daqui a pouco tudo voltar ao normal, através da fé? Manter a esperança viva, Vinícius. Manter a esperança viva. Até porque hoje nós estamos comemorando, né, a Páscoa, né, hoje, e hoje é o domingo da ressurreição, né? E o judeu, quando Jesus morreu, na sexta-feira, eles perderam as esperanças. Eu estava acompanhando um pouco aí o padre falando que quando Jesus chegou, os judeus estavam trancados em casa, porque Jesus tinha morrido. Jesus era o mestre dos 12 discípulos. Aí eles ficaram com medo da represária do movimento da época, né? Do governador da época. Tiveram medo e disseram, não, peraí, poxa, o nosso mestre morreu, a nossa esperança, ela sumiu, ela se esvaiu. Aí, quando foi no domingo, as mulheres foram lá no túmulo, aí o anjo chegou para ela e disse, por que vocês... O anjo não, Jesus, né? Maria, ela não reconheceu de fato ele. Disse, por que vocês estão procurando os vivos entre os mortos? Depois de um diálogo, aí ela entendeu e compreendeu que de fato era Jesus. Então, no meu ponto de vista, a gente tem que manter a nossa esperança viva, até porque Jesus ele está vivo, ele ressuscitou, ele está entre nós. A gente não pode estar presente, né? Pronto, eu estou aqui conversando com você, eu não posso estar presente em outro lugar ao mesmo tempo, mas ele, na sua palavra, nos deixou uma esperança, dizendo, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quer o dia seja bom, ou quer o dia seja ruim, Deus está presente. Deus sabe de tudo o que nós estamos passando. E o que nós devemos ter em mente, no nosso coração, é manter essa esperança viva, que Ele está vivo e cuidará de cada um de nós. Verdade, pastor, verdade, pastor. E aí a gente, nesse momento aí de dificuldade, de reclusão, né, que nós estamos vivenciando, como é que a igreja ela vem se portando, além dessa questão do contato via WhatsApp? Existe também lives, transmissões ao vivo. Como é que vocês estão fazendo para manter o contato com os fiéis de vocês? A gente tem feito os trabalhos pela live, pelo Facebook, na verdade, né? A gente faz aqui nas terças e nas quinta-feira. Toda terça e toda quinta-feira a gente está fazendo a partir de 7h15. Eu faço aqui na minha casa mesmo. 7h15 da noite, é isso? Isso, 19h15 da noite. Certo. A gente tem feito aqui. A gente tem a nossa regional, que tem feito nas quartas-feiras e aos domingos, né? A gente divide bastante essa questão. E a gente tem tentado, vamos dizer assim, usar esse veículo para trazer uma mensagem de esperança. É porque hoje, como eu falei no começo, muita gente fica querendo saber dos noticiários, das notícias, né? E acaba só focando em um ângulo. No problema, né? Focando na dimensão do tamanho do vírus, o que ele tem causado. Aqui em casa mesmo eu disse, não, peraí, se eu for me alimentar disso aqui, a gente vai ficar desesperado. A gente fica desesperado, de fato, né?
Infelizmente, mas aí a gente tem que entrar pela palavra de Deus, tem que entrar em oração, porque o que está fechado é o templo, né? É o templo, o Verdade. órgão, É a o estrutura física, né? estabelecimento é o estabelecimento que comporta as pessoas para Sim. que possam ter uma comunhão, para se ajuntarem, se alegrarem, né? Mas a igreja que somos nós, ela está viva, ela está bem. Isso que nós devemos manter, a nossa comunhão diária com Jesus, né? A nossa comunhão diária. Foi o que ele disse no início do modelo da oração do Pai Nosso. Que quando a gente quiser falar com ele, a gente deve fechar a porta do nosso quarto e entrar e conversar com ele, que ele está Uhum. vendo tudo. E conversando com alguns irmãos, eles estão sentindo de fato esse peso, né? Sentindo de fato essa dificuldade. Conversando com a cantora aqui da nossa igreja, você até conhece a irmã Fernanda, ela dizendo Sim. que Fernanda, filha do nosso amigo Valderi, né? isso, filha do nosso amigo irmão Valderi Leão, tem que sentia muito falta de cantar, de estar nos cultos, Exato. presente, o esposo dela é guitarrista, toca, Sim. ele sente muita falta. E eu comentando com ela, dizendo que é como que fosse tirado algo de nós. E o interessante é que o ser humano ele só dá valor de fato quando ele perde, vamos dizer assim, né? Quando ele perde, por exemplo, a gente só dá valor de fato a um ente querido quando a gente perde ele, né? Dá a real importância que deveria dar a ele antes, quando ele estava vivo. Infelizmente, o Sim. ser humano ele tem esse lado, né? E só quando a gente Verdade. passa por esses momentos de dificuldade é que a gente vai valorizar as coisas que realmente valem a pena. E que nós possamos nos utilizar desse momento de dificuldade para talvez até dar mais valor, né? Como você estava falando agora. E aí, pastor, eu acredito que pelo tudo que a gente está conversando aqui, a sequência desses bate-papos super ricos e importantes, eu acredito que a oração seja realmente uma das principais saídas para que nós possamos nos manter espiritualmente bem alimentados, né, com a palavra de Deus. Então, em cima disso, dessa questão de oração, da importância da oração para nossas vidas, queria que o senhor finalizasse suas palavras. Infelizmente, o tempo corre. É A gente daqui rápido. a pouco vai ter que dar a entrada. É super rápido, né? A É, gente se prepara tanto, cria tanta expectativa, verdade. mas passa super rápido e fica com vontade de conversar mais. Mas daqui a pouco a Verdade. gente está adicionando aqui nosso terceiro entrevistado, nosso amigo Sildenberg. Então, para finalizar, suas palavras, sua bênção aqui para todos nós que estamos assistindo. Temos uma audiência muito boa, não só de Rafael Fernandes, mas também da nossa região. Vinícius, a mensagem que eu deixo é que nós devemos manter o nosso contato diário com Deus através da oração. A oração, ela ao longo do tempo em que nós estamos, ela é fundamental. A gente não pode negligenciar de fato a oração. Biblicamente, né, pela Bíblia, nós vimos pessoas que oraram e, através da oração, salvaram nações, mudaram pessoas, a oração ressuscitou mortos, trouxe alegria para quem estava triste. A oração, ela de fato, ela é que nos comunica, né, que nos liga à pessoa de Deus através de Jesus Cristo, através do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E todo mundo, todo ser humano, ele sabe orar. Ele sabe, porque oração é nada mais, nada menos do que uma conversa com Deus. É igual eu aqui, você estamos aqui num bate-papo conversando, né? A gente estamos aqui conversando. Só Verdade. que a conversa é com o dono de tudo, né? E a gente pensa que às vezes ele... Eu sei que a gente... qualquer momento, onde a gente estiver, o que a gente estiver fazendo, ele vai estar nos ouvindo. Mas o importante é a gente reservar período só para eu e Deus, cada pessoa e Deus, para que ele possa nos alimentar. Porque Amém. Jesus ele passou por um processo que foi no deserto, né? Passou um processo no deserto e o diabo veio tentá-lo, né? E ele olhou para ele e disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. As pessoas hoje, o ser humano hoje, precisa de fato ser alimentado pela palavra de Deus. A lacuna, o distanciamento entre o ser humano e Deus, ele é imenso, é grande.
E ele só pode, e o elo que vai fazer a ponte de ligação, que vai fazer eu chegar até Deus, é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que o ser humano tem que correr para os pés de Jesus, através da oração, falando com ele, se comunicando em oração, né? Vivendo uma vida regada, uma vida direcionada, uma vida guiada pela palavra dele, pelos seus ensinamentos. Que hoje, Perfeito, infelizmente, pastor Gleison. realmente, o mundo em que vivemos hoje não está fácil. O que eu digo aqui na igreja, eu vou dizer aqui, infelizmente, biblicamente, a tendência, segundo Mateus 24, não é uma melhora, vamos dizer assim, considerável, mas esses acontecimentos já está na Bíblia. Já está na Bíblia. Quando eu era pastor lá em Toledo Rocha, teve um grande terremoto na região de Nepal, né? E a Bíblia já falava dos terremotos. A gente vê fome, a gente vê rumores de guerra, né? A gente vê nação querendo se levantar contra a nação, que a gente vê aí de atrocidades, né? Entre familiares, pais se levantando contra filho, filho se levantando contra pai. Mas o que eu digo é o seguinte, é que a nossa esperança tem que estar em uma pessoa, em Deus. Confiantes nele, porque assim tudo vai bem. Isso eu tenho certeza. Perfeito. Se a gente tiver a nossa confiança em Deus, a gente vai vencer toda essa dificuldade. Amém. Muito obrigado, pastor Gleison. Porque assim, por nós, o vazio da gente, nós passamos aqui a tarde inteira aqui conversando com o senhor, conversando com o padre Pocílio, mas infelizmente o tempo é super curto, o tempo da live aqui é limitado. Então queria mais uma vez agradecer demais por ter topado participar desse momento aqui. Foi super rico, tenho certeza de que levou uma palavra muito engrandecedora, independente da denominação religiosa. Estou vendo aqui muitos católicos aqui te aplaudindo, então eu acho que isso é a prova maior de que a gente, quando tem Deus em nossas vidas, a gente consegue estar levando essa mensagem às pessoas, independente da denominação religiosa. Muita gente também da igreja evangélica aqui presente. E muito obrigado mais uma vez. E qualquer coisa, assim como eu disse para o Padre Pocídio, estamos à disposição aqui da sua igreja e de todas as igrejas de Rafael Fernandes evangélicas, com o espaço vazio da gente aberto para que a gente continue evangelizando e levando a mensagem da Boa Nova a todas as pessoas. Então, muito obrigado mais uma vez. Feliz Páscoa para o senhor e para toda a sua família. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe você e todo o seu projeto aí, que Deus possa abençoar, que a gente possa vencer essa fase e confiante em Deus, tudo isso vai passar. Amém. Muito obrigado. Obrigadão pelo convite, viu? Tchau, um abração. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau. Vamos adicionar agora aqui o nosso terceiro entrevistado, nosso amigo Zildenberg Sena, conterrâneo, representando a doutrina espírita. Aguardar Zildenberg, só aceitar aqui o nosso convite. Olá, Zil. Oi, Vinícius. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Todo mundo está ouvindo bem, gente? O que eu e o Zildenberg estamos falando? Só fazer um teste de áudio aqui. Fala só um pouquinho aí, Zil. Desejo boa tarde a todo mundo. E aí, pessoal, tudo bom? Todo mundo me ouvindo? Todo mundo ouvindo bem, Zil, aí? Só dá um joinha aqui para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo. O tripocídio do pastor é uma responsabilidade muito grande, né? Responsabilidade grande, né? Pois é. Zil, a gente te convidou aqui, agradece mais uma vez você ter aceitado, topado, estar aqui batendo um papo super interessante com a gente, falando sobre fé, né? E a doutrina espírita, ela tem uma representatividade também aqui no município de Rafael Fernandes, por isso que te convidei para falar um pouquinho sobre isso e, acima de tudo, sobre a fé que, independente de denominação, ela rege todos nós. Como é que o Espiritismo, a doutrina espírita, está visualizando todo esse cenário que nós estamos vivendo agora? Vinícius, a fé, ela é fundamental para todo momento das nossas vidas. Para todos os momentos da nossa vida, a gente precisa ter fé. Isso é dito em qualquer religião, né? Não tem para onde correr, a gente precisa ter fé. Agora, nós estamos vivenciando um momento muito específico. E tem um trecho de Paulo de Tarso que ele diz assim: em Deus nos movemos, em Deus existimos e em Deus vivemos. Esse trecho
ele mostra exatamente que nós não estamos abandonados por Deus. Porque a ideia do momento da pandemia e de que o mundo inteiro está passando por isso é que nós estamos abandonados, né? Que por que Deus fez isso? Por que nós estamos passando por isso? Mas aí quando Paulo de Tarso diz isso, ele diz exatamente que Deus é onipresente, é onisciente e ele não nos abandonou e que tudo isso faz parte do seu plano. Tudo isso faz parte do plano de Deus. É meio difícil compreender porque nós temos essa dificuldade de entender Deus na dor. Nós só queremos compreender Deus quando as coisas estão boas. A gente acha que quando a gente passa por um problema, nós não estamos, Deus não está presente, mas na verdade é exatamente aí quando ele está presente, né? É o propósito dele, exatamente, Lena. Então, assim, na questão 737 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele faz uma pergunta aos espíritos, o seguinte: com que objetivo Deus fere a humanidade permitindo os flagelos? E os espíritos, eles respondem a Deus, eles respondem a Kardec, que o objetivo dos flagelos, porque esse não é o primeiro, né, que pela história, como professor de história, já pega esse recurso aqui, não é a primeira vez que a humanidade passa por esse momento. Esses flagelos Deus permite para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos nos desenvolver, né? Porque nós temos duas formas aí de crescer. Nós crescemos ou pelo amor ou pela dor. Infelizmente, na condição humana em que nós vivemos, pelo amor é mais difícil. Ainda é difícil o crescimento pelo amor. Então, nós crescemos pela dor, nós passamos pelas guerras, pelos problemas, né? Para que a gente possa nos melhorar. Inclusive, tem um documentário, não sei se vocês já viram, quem não viu ainda, tem no YouTube chamado Data Limite, né? Chico Xavier tem um programa na década de... Acho que era na década de 60, 50. Chico tinha um programa nessa época chamado Pinga Fogo. E no Pinga Fogo, Chico falou sobre o ano de 2019 como sendo a data limite, né? Que tinha sido dado um limite ao planeta Terra, um limite para que nós pudéssemos, para que a humanidade pudesse se melhorar, né? E aí, 50 anos após esse Pinga Fogo, aí, esse programa de Chico. E Interessante, Zil. Oi? Não, pode falar, pode terminar, falar sobre o documentário. Nesse documentário, aí Chico Xavier fala, né, sobre esse documentário, que os espíritos de luz teriam se reunido com Jesus Cristo, né, que Jesus é o guia espiritual do planeta Terra, e que eles teriam resolvido dar uma nova oportunidade aos seres humanos, né, à humanidade terrena. Né, seriam 50 anos para que nós pudéssemos aprender a amar mais, a ser mais solidários, a sermos mais empáticos, a nos colocarmos mais no lugar do outro, né? E caso isso acontecesse, nós iríamos ter uma condição de grandes descobertas, né? A ciência ia avançar muito, mas caso não acontecesse também, né? Porque o planeta precisaria passar por um processo de mudança. O planeta Terra está passando por essa mudança, né? Nós estamos deixando de ser... Porque a doutrina espírita ela é uma doutrina evolucionista. Nós acreditamos na evolução. Então, para os seres evoluírem, o planeta também evoluir, né? O planeta Terra, ele passaria... A evolução deve ser inegável, exatamente. O planeta Terra precisa evoluir, só que para o planeta evoluir, os seres também precisam evoluir. Nós que estamos aqui precisamos nos melhorar. Então, nós estamos deixando de ser, a Terra está deixando de ser um planeta de sofrimento, de expiação, para passar a ser um planeta de regeneração. Né? Então, Gil, por
por falar nessa questão de evolução, de autoconhecimento, de E a crença, de espral. fé, como é que você entende que nós podemos, nesse cenário de hoje, conseguirmos evoluir pessoalmente, enquanto cristãos, enfim, independente da denominação, como é que você visualiza esse cenário? Como é que a gente pode evoluir através da fé? A ideia é essa mesma, independente de credo religioso, a humanidade ela ser vista como um todo, né? A gente veio justamente para isso, né? A pandemia ela veio e ela veio em outros momentos. A gente vê, por exemplo, a peste negra. Depois da peste negra na Idade Média, a gente vai ter um desenvolvimento tecnológico, científico muito grande. A gente vai ter um avanço muito grande, né? E um avanço, inclusive, da própria condição humana, humanística. A gente viu, por Sim. exemplo, durante as guerras da Primeira Guerra Mundial, a gente viu a gripe espanhola, que chega a morrer quase 100 mil pessoas. E após isso, a gente viu também um processo de evolução muito grande, de desenvolvimento tecnológico, científico. E agora, eu vou lhe dizer uma coisa, a gente não vai passar isento ao coronavírus. Nós vamos passar por um processo de evolução, sim. Já estamos Já passando, né? estamos, porque nós estamos tendo que rever quem somos, o que nós estamos fazendo com o planeta. E isso não tem nada a ver com castigo, porque Deus está nos castigando, não. Entendeu? É apenas uma questão do próprio planeta pedir socorro e tentar se ajustar com quem está aqui, né? Com os espíritos que está aqui, de dizer assim, olha, você precisa mudar, você precisa deixar de ser tão egoísta, você precisa passar a olhar mais para mim também, porque eu sou a sua casa, né? Nós não estamos aqui, nós somos seres eternos. A morte, ela vai vir para todo mundo, né? E ela não é o fim. Independente de ser pobre, de ser rico, de onde você nasceu, de cor, de religião, vem para todos, né? E assim, independente de morrer ou não com a epidemia agora do coronavírus, mas a morte ela vai Sim. vir. Mas ela não é o fim, ela é apenas um processo, né? Nós vamos voltar para esse planeta e nós precisamos voltar para esse planeta, para essa casa, de uma forma que ele esteja mais bem arrumado, mais bem organizado, mais bem preparado para nós. Na verdade, nós não estamos cuidando, né, dessa casa, nós não estamos cuidando dos nossos próprios corpos, nós estamos... É uma forma de mexer realmente com a estrutura emocional, espiritual, Sim. mas em todos os momentos, Deus está presente. Em nenhum deles, porque Verdade. quando eu com essa fala aí de Paulo de Tarso, não é porque nós Sim. estamos passando por tudo isso que Deus está ausente. É justamente aí que ele está presente. E é exatamente nesse momento que nós precisamos ter fé, mas que essa fé ela possa ser viva o suficiente para mudar a gente. Não adianta eu acreditar por acreditar, eu tenho que acreditar e mudar em mim alguma coisa. Eu tenho que acreditar, ir lá e fazer alguma coisa pelo meu planeta, pela minha cidade, caminhar com fé. Bacana, Zil. Zil, Entender? a gente está quase encaminhando por fim do nosso bate-papo. Quando dá 1 hora, automaticamente o Instagram paralisa a live aqui. Só fazendo última pergunta. A gente conversou tanto com o Padre Porcílio como também com o Pastor Gleice sobre questões de encaminhamentos. Como é que eu posso estar continuando a acompanhar, tendo suporte, digamos assim, da minha fé fora dessa live, né? O Padre Porcílio falou sobre a questão das transmissões ao vivo nas mídias sociais da paróquia. O Pastor Gleice falou que na igreja dele também estão fazendo esse mecanismo de live. Como é que no Espiritismo eu posso me abastecer para que eu possa ultrapassar esses momentos com mais autoconhecimento, adquirindo mais fé e também evangelizando, né? O que é que você recomendaria para quem está aqui nos assistindo, independente de ser católico, evangélico ou da doutrina espírita? Não, a religião não importa, né? O importa é que a gente procure Deus e que a gente tente estar bem, né? Então, assim, existem muitos livros espíritas, tem muitos livros já literatos que a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está em casa para a gente ler bons Verdade. livros,
espíritas ou não, ver bons filmes, né? Tem Nosso Lar, que fala sobre a chegada do espírito André Luiz do outro lado, né? Porque ele vem falar da vida do outro lado da vida, né? Tem o próprio documentário que eu falei aqui para vocês, que vai servir como referência. Data limite, não é Data isso? limite, é só procurar lá, tem vários programas É, com Chico Xavier. Netflix, YouTube, Tem onde no é que YouTube, encontra? do Data Limite no YouTube, Tá, certo? tá, E muitos perfeito. livros e o filme, eu estou me lembrando agora, tem As Mães de Chico Xavier, tem na Netflix, tem... Vixe, fantástico, As Mães de Chico Xavier. Quem é mãe ia adorar. E tem, eu acho que o perfeito seria o Nosso Lar, né? Que seria a chegada de Tá, André Luiz ao perfeito. outro mundo, para a gente entender que realmente nós somos eternos. Acho Perfeito, que é Zil. isso. Só queria E mais uma vez, queria agradecer mais uma vez, que eu estou com medo daqui a pouco o tempinho acabar, mas eu não quero deixar de te agradecer. É por ter topado, sei que tem muito conteúdo a ser repassado, muitas ideias a serem repassadas. A gente não conseguiu responder nenhuma pergunta, até porque foram mais comentários. A gente está num momento muito reflexivo aqui, nessas 3 entrevistas. Queria muito a agradecer a você por ter fazendo topado e estar fala engrandecendo aqui esse momento. Nicolas está Não dizendo aqui entendi. que o Grupo Espírita está fazendo algumas lives, né? Soraya está Tá. fazendo algumas lives, é verdade. Pronto, perfeito. Então fica. Qual o nome do grupo espírita nas mídias sociais? Só para a gente encerrar aqui. Grupo Espírita Renascer, aí vocês acham, mas Soraya faz mais Tá. pelo Instagram dela mesmo, pessoal. Ah, Soraya tá. Coisa mais pessoal dela. mas Tá, ela faz entendi. pelo dela Perfeito. mesmo, devido ter mais seguidores, eu acredito, ela faça mais pelo dela. Tá certo. Perfeito, então. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado por estar aqui agradecendo esse momento junto com a gente. E ficamos à disposição, é, sua também e de qualquer outro fiel, né? Outra pessoa que também siga e acredite na doutrina espírita. Independente de religião, a gente está conversando aqui sobre a questão de fé, sobre a importância da gente se engrandecer, se alimentar através da palavra de Deus. Então, muitíssimo obrigado. Feliz Páscoa para você e para os seus filhos aí, que está bem acompanhado, eu sei disso. Viu? Tudo de bom. Obrigado, Vinícius. Parabéns pelo projeto. Muito obrigado, Zil. Valeu mesmo. Gente, só finalizando aqui nossa live. Estamos aqui praticamente com 1 hora de live. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês que passaram aqui durante toda essa hora, acompanhando, interagindo, comentando. Infelizmente, devido ao curto tempo, não deu para mostrar todos os comentários, mas essa live vai ficar disponível na íntegra no YouTube do Varzinha da Gente, www.youtube.com/Varzinha da Gente. Vamos disponibilizar também na nossa página no Facebook, para todo mundo acompanhar, compartilhar, enviar no WhatsApp. Eu acho que a gente tem, acima de tudo, esse propósito através desse projeto, que é o Tô em Casa Rafael Fernandes, de levar essa mensagem de conforto, seja na área da religião, seja na área da saúde, seja na área do empreendedorismo, sobre toda essa situação que a gente está vivenciando agora em decorrência da pandemia do coronavírus. Então, acompanhe aqui o Varzinha da Gente. Nos próximos dias, na próxima semana, a gente vai ter outras lives muito interessantes. E fica o convite para que todos vocês nos sigam, compartilhem, levem essa mensagem para que outras pessoas possam também estar se tranquilizando, para que nós possamos todos juntos, de forma coletiva, com fé, sairmos dessa para logo mais na frente retornarmos à nossa rotina como tinha antes desse momento de pandemia. Então, muito obrigado mais uma vez a todos vocês pela audiência, por estarem aqui compartilhando com a gente esse momento tão importante nesse domingo de Páscoa. Uma boa Páscoa a todos vocês e a todas as suas famílias e fiquem com Deus.